Fala, nação! Hoje vamos acompanhar esse corte que pegou fogo, onde os jornalistas debatem sobre o ataque do Mengão. Um deles detona completamente o Michael Cebolinha. Vamos assistir a discussão. Vantagens pra gente também. Bom, a questão física tá voltando a assombrar o Flamengo antes de jogos importantes. Ele empatou com o Botafogo, ali já não contou com o seu meio-campo titular, né? Com o Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta. Não jogaram. De La Cruz teve uma entorse no tornozelo. Plata e Alan estão com problemas físicos. Tô pontuando tudo aqui. No momento importante da temporada, porque tem o Palmeiras no fim de semana pelo Brasileiro, depois tem o Tátira pela Libertadores, o jogo ficou importante. Muito provavelmente o Flamengo vai ganhar, mas vai precisar jogar a Vera, não dá para fazer como fez contra o Central Córdoba. E tem pouco jogador por enquanto. Você acha que esse é o principal problema do Flamengo nesse momento, Renato? Olha, Tirone, eu acho que o principal problema do Flamengo é a má forma técnica de alguns de seus jogadores, principalmente os atacantes. Os atacantes do Flamengo, de uma maneira geral, estão todos em má forma técnica. O Luiz Araújo é o menos ruinzinho, mas mesmo assim está longe de estar nos seus melhores momentos. Michael e Cebolinha estão dando pena. Bruno Henrique não faz gol há 12 jogos. Imagina, o último gol dele foi contra o Vitória há mais de um mês. Quase 45 dias. Então, o problema que assombra mesmo o Flamengo é a questão da má forma técnica dos seus atacantes. Só uma pequena correção ao que você falou, o De La Cruz teve uma entorse no joelho, não no tornozelo. Tá. O joelho do De La Cruz é meio bichadão. Desde a época do River Plate, ele já operou esse joelho. E ele teve uma entorse nesse joelho. O departamento médico do Flamengo informa que não é necessária cirurgia, dessa vez, tratamento conservador, mas que vai colocar o De La Cruz em dúvida até para o Mundial, porque entorse no joelho é uma coisa que não cura do dia para a noite. Mesmo não sendo cirúrgico, é uma coisa que demora. Aliás, o Flamengo está ameaçado de não contar na Copa do Mundo dos Clubes, não Mundial, essa é a terminologia certa, com o De La Cruz e com o Pulgar, o que seria um desastre, né? Em compensação, pode receber o Jorginho, que seria vamos dizer assim, um atenuante aí nessa história, embora o Jorginho vai chegar extenuado em fim de temporada, né? Enfim, o Flamengo precisa de reforço. Voltando à enquete lá, o Flamengo precisa muito dessa próxima janela. Essa próxima janela, para as pretensões do Flamengo no ano, ela é decisiva, fundamental. O Flamengo precisa ir às compras e comprar bem, porque a única vez que comprou com o Zé Boto, comprou mal, né? Comprou o Juninho, né? Isso aí, para as qualidades de scout do Zé Boto, é comprometedor, né? Você tem um único tiro e dá esse tiro no Juninho, e aí tem uma coisa muito engraçada que comentaram outro dia comigo, que foi o seguinte, o departamento de scout do Flamengo se vangloria de ter 200 nomes prontos para contratação, já escolhidos, e aí escolhe o Juninho, imagina os outros 199 o que são, né? Nesse debate surgiu ainda a comparação com o elenco do Palmeiras, que se reforçou muito para a temporada. Flamengo e Palmeiras vêm rivalizando desde o ano mágico de 2019. Vamos acompanhar o que eles disseram. Propondo, eu falei pro Tirone, na próxima data FIFA a gente poderia fazer aqueles programas quando você coloca na tela os 23 jogadores, 30 jogadores de cada elenco e monta o nosso time ideal. Porque nessa discussão sempre do qual é o melhor elenco, né? Eu sempre tenho esse meu ponto que o Flamengo ele tem mais jogadores que seriam titulares no Palmeiras do que ao contrário. Então, quando você vai fazer a comparação, por exemplo, eu imagino que o Léo Ortiz, você poderia ser titular no Palmeiras, que o Wesley até um pouco atrás, agora ele está numa má fase, mas poderia ser titular no Palmeiras, o Gerson, o Arrascaeta, o Pedro, então o Rossi, eu acho que o Everton é melhor, mas há uma discussão. Então, por isso que eu insisto que sim, o elenco do Palmeiras é mais equilibrado, ele é mais, você consegue trocar com mais tranquilidade. E aí eu bato na tecla do planejamento. O Palmeiras se planejou melhor do que o Flamengo para essa temporada, porque ele já sabia como ia ser a questão física, a dificuldade de jogo
3 jogos por semana, a dificuldade de ter a pausa do Mundial, que teoricamente você joga 3 jogos ali, 4 jogos durante o mês de junho todo, mas você aperta o resto do ano, inclusive esse primeiro semestre e o segundo semestre, mas se tiverem na ponta dos cascos, se eles estiverem na melhor forma, que é o que o Renato disse que o Flamengo não tem agora, se você for olhar, você vai ter desse total de elenco aí, uns 5, 6 jogadores do Flamengo. Então, por isso que para mim ainda há esse equilíbrio. Mas eu concordo, e aí esse primeiro semestre deixou bastante claro que o Flamengo precisa ir ao mercado para pelo menos ter uma reposição. Não à altura do Pedro, do Arrascaeta, porque isso não vai acontecer, isso ninguém vai conseguir, mas ter uma reposição melhor do que tenham no momento, porque o Juninho não dá para ser a alternativa do Pedro. O Flamengo não pode ficar apostando no Everton Araújo como uma das possibilidades para o meio de campo, ainda mais agora que já sabe que o De La Cruz toda hora tem problema, que o Alan já tem dificuldades em ficar na sua melhor forma física. Então eu concordo que o Flamengo precisa rechear o seu elenco, mas ainda insisto que no aspecto técnico, se eles estiverem na sua melhor forma, a gente vai pegar os elencos lado a lado e quando montar o time ideal, vai ter uns 5, 6 jogadores do Flamengo ali. Arnaldo, você que vem... Fala, Renato. Tirone, é o seguinte, tem uma coisa que faz toda a diferença nesse início de temporada. O Palmeiras fez uma janela que encastou 400 milhões. O Flamengo, por não ter dinheiro, por incrível que pareça, o Flamengo não tem dinheiro, porque o Landim raspou as carvoeiras no final da sua gestão, na tentativa alucinada de eleger o seu sucessor e assim se manter no poder. O Landim deixou quase nada. O Flamengo gastou 30 milhões. Parte desses 30 milhões no Juninho, imagina. E o Palmeiras não. O Palmeiras gastou 400 e contratou vários jogadores bons. Então a diferença para mim, se você pegasse no final do ano passado, eu acho que os elencos eram pau a pau e talvez até o do Flamengo com uma ligeira diferença a favor. Mas se você pega esse ano, em que o Palmeiras meteu 400 milhões no mercado, e trouxe Vitor Roque, trouxe Paulinho, trouxe uma opção de gente, o banco do Palmeiras é melhor, é muito melhor. Atualmente, até o time titular do Palmeiras está melhor, porque o Flamengo, como eu já falei, tem jogadores, principalmente no ataque, em muito má forma técnica. Não é nem forma física, é forma técnica. Mas a janela fez toda a diferença. O Palmeiras teve dinheiro e usou bem. Dessa vez o Palmeiras contratou bem. O Palmeiras é useiro e vezeiro e contratar uns bondes, né? Mas dessa vez eles contrataram bem. E por isso eles trocam e não acontece nada. E uma outra pequena diferença. O Abel usa bem a base. Esse menino Luigi que entrou, já tinha entrado outro dia, tinha feito o gol da vitória, entrou dessa vez e fez a jogada do gol da vitória também, do segundo gol. O Flamengo usa mal a base, o que é uma coisa inacreditável a partir do momento que você se lembra que o Felipe Luiz era técnico dessa garotada toda do Sub-20. Mas está lá a Jocha, o Wallace, Pablo Lúcio, o próprio João Vitor, tendo pouquíssimas oportunidades. Se o Flamengo estivesse usando melhor a base, talvez a diferença fosse um pouco menor. Diga lá, Arnaldo, porque você vem falando sobre isso, o Palmeiras contratou muito, é o time a ser batido no ano, e o Flamengo está tentando este ano correr atrás, por incrível que pareça. Tirone, para mim está claro, né? O Palmeiras tem uma estrutura, um comando de futebol muito mais sólido do que o Flamengo, né? Além de tudo, o Flamengo trocou o poder, como disse o Renato, né? Trocou o presidente, o departamento de futebol e tudo mais. O Palmeiras tem o mesmo departamento de futebol, o mesmo técnico há muito tempo e por isso vinha acompanhando o Flamengo nesse tempo todo. Nesse ano, a diferença é que, além de um comando mais sólido de estrutura, o rico do futebol brasileiro é o Palmeiras, não é o Flamengo. Então, é quase elementar para mim, né? É o que o Renato descreveu. A janela do Palmeiras nessa temporada, a maior do futebol brasileiro, ao lado do Botafogo, ela contou não só com os dois mais caros, o mais caro da história, o terceiro mais caro da história, o Vitor Roque e o Paulinho, como vários outros jogadores. Martínez, Facundo, Lucas Evangelista, Bruno Fux, Micael, tem um monte. Sendo que a janela anterior do Palmeiras, a do meio do ano passado, também tinha sido poupuda. Não desse tamanho, mas poupuda. E aí, nação? Na sua opinião, qual é o maior problema do ataque do Mengão? Os atacantes estão com a pontaria ruim? A questão é física?
Precisamos de mais pontas? Conte pra gente aqui nos comentários. Até já, saudações rubro-negras!